O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e fuge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e volta para a terra de Israel, pois aqueles que procuravam matar o menino já estão mortos. José levantou-se, pegou o menino e sua mãe, entrou na terra de Israel, mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber um aviso em sonho, José retirou-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos e irmãs, obrigado por estar aqui. Antes de começarmos nossa reflexão, se você puder deixar sua curtida, sua joinha neste vídeo, isso ajuda muito para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal e olha, deixa aqui nos comentários seu pedido de oração, pode ter certeza que vou ler e vou rezar por você. E faça também uma coisa muito bonita, dê uma passadinha pelos outros comentários e reze pelos seus irmãos que estão pedindo oração. É assim que a gente forma uma verdadeira família. E temos um desafio para você hoje. Fica até o final do vídeo para descobrir qual é. Sabe, quando a gente olha para essa passagem do Evangelho, a primeira coisa que vem no coração é o medo. José teve medo, e não era um medo bobo, não. Era um medo de perder tudo. De ver seu filho morto, de ver sua família destruída. Herodes queria matar Jesus. E José, no meio da noite, teve que fazer as malas às pressas e fugir para um país estrangeiro, para o Egito, um lugar onde ele não conhecia ninguém, onde teria que recomeçar do zero. Você já passou por isso? Já teve que tomar uma decisão difícil no meio da noite, quando tudo parecia estar desmoronando? Já sentiu aquele aperto no peito, aquele medo de não saber o que vai acontecer amanhã? José sentiu isso, Maria sentiu isso, e Jesus pequenino, nos braços deles, estava ali, dependendo completamente da obediência e da coragem daqueles dois. O que Jesus quer nos ensinar hoje é que a fé não elimina os problemas da nossa vida, mas nos dá força para enfrentá-los. José não acordou num dia de sol com tudo resolvido. Não, ele acordou com um anjo dizendo para ele fugir, para correr, para proteger sua família. E ele obedeceu. Mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, mesmo sabendo que seria difícil, ele levantou, pegou o menino e Maria e partiu. Quantas vezes a gente não fica paralisado esperando que Deus resolva tudo antes de a gente dar o primeiro passo? A gente quer ter certeza, quer ter garantia, quer saber exatamente como vai ser. Mas José não tinha nada disso. Ele só tinha um sonho, uma palavra do anjo e a certeza de que precisava proteger aquela criança que Deus havia colocado sob seus cuidados. E olha só uma coisa linda. José obedeceu não só uma vez, mas várias vezes. Quando o anjo mandou fugir, ele fugiu. Quando o anjo mandou voltar, ele voltou. Quando teve que mudar de direção e ir para Nazaré em vez de Judéia, ele foi.
José era um homem que sabia escutar Deus e sabia agir, mesmo quando tudo era incerto. Você percebe como a obediência de José salvou Jesus? Se ele tivesse demorado, se tivesse duvidado, se tivesse pensado 2 vezes, talvez a história fosse outra. Mas ele não questionou, ele confiou. E nessa confiança, nessa obediência simples e rápida, a salvação do mundo foi protegida. Hoje, celebramos a Sagrada Família. E a gente precisa entender que família santa não é família sem problema. É família que confia em Deus no meio dos problemas. José e Maria não tiveram uma vida tranquila. Eles enfrentaram perseguição, tiveram que fugir, foram refugiados em terra estrangeira, passaram dificuldades. Mas eles tinham algo que fazia toda a diferença. Eles colocavam Deus no centro de tudo. Quando você coloca Deus no centro da sua casa, quando você busca ouvir a voz dele, quando você está disposto a obedecer, mesmo que seja difícil, mesmo que doa, mesmo que você não entenda tudo, é aí que sua família se torna sagrada. Não porque é perfeita, mas porque é obediente. Não porque não tem problema, mas porque enfrenta os problemas com Deus do lado. E tem outra coisa que me chama a atenção. José teve que recomeçar várias vezes. Fugiu para o Egito, teve que começar tudo de novo. Voltou para Israel, teve que se reajustar. Foi para Nazaré, mais uma vez teve que se adaptar. E em cada recomeço ele não desistiu. Ele continuou cuidando, trabalhando, protegendo, amando. Talvez você esteja num momento da sua vida em que precisa recomeçar. Talvez você tenha perdido algo, tenha passado por uma dor, tenha visto seus planos desmoronarem e você está aí, com medo, sem saber se vai conseguir. Olha para José, olha para Maria, olha para a Sagrada Família. Eles recomeçaram quantas vezes foi preciso e Deus estava com eles em cada recomeço. Deus nunca abandona quem confia nele. Pode ser que você tenha que sair da sua zona de conforto, pode ser que você tenha que fazer escolhas difíceis, pode ser que você tenha que enfrentar situações que te assustam, mas se você está buscando fazer a vontade de Deus, se você está tentando proteger o que é sagrado na sua vida, se você está disposto a obedecer, mesmo sem entender tudo, pode ter certeza, Deus vai te guiar, assim como guiou José. E no final, olha o que aconteceu. Jesus cresceu em Nazaré, numa cidade simples, numa família que passou por tanta coisa, e foi ali, naquela simplicidade, naquela obediência, naquele amor, que o Salvador do mundo foi criado. Não foi num palácio, não foi numa vida fácil, foi numa família que confiou, que obedeceu, que amou. Então hoje, meu irmão, minha irmã, Jesus está te dizendo, confia, obedece. Mesmo que seja difícil, mesmo que você não entenda tudo, mesmo que o caminho pareça escuro, Deus está falando com você, assim como falou com José. E se você der esse passo de fé, se você confiar e obedecer, Deus vai fazer maravilhas na sua vida e na sua família. Que a Sagrada Família de Jesus, Maria e José, abençoe sua casa, abençoe seus filhos, abençoe cada decisão que você precisa tomar e que você tenha a coragem de José, a fé de Maria e o coração aberto de Jesus para viver cada dia confiando no amor de Deus. Mas você sabe o que impede muita gente de viver essa confiança que José viveu? Sabe o que trava a gente na hora de obedecer a Deus? Eu vou te falar com sinceridade porque eu vejo isso acontecer todos os dias. A primeira coisa que paralisa a gente é o medo do que os outros vão pensar. José podia ter pensado, o que vão dizer de mim? Vão achar que sou covarde, que estou fugindo, que não sou homem suficiente para proteger minha família aqui mesmo. Imagina a vergonha que podia ser para um homem daquela época ter que fugir no meio da noite. Mas sabe o que José fez? Ele escolheu obedecer a Deus em vez de agradar as pessoas.
E você? Quantas vezes já deixou de fazer o que Deus estava te pedindo porque tinha medo do julgamento dos outros? Quantas vezes você não deu aquele passo de fé porque pensou, vão achar que sou fanático, vão rir de mim, vão dizer que estou exagerando? Mas Deus não te chama para viver da opinião dos outros. Deus te chama para viver da obediência. E quando você escolhe obedecer a Deus, mesmo que o mundo inteiro não entenda, é aí que os milagres começam a acontecer na sua vida. A segunda coisa que impede muita gente é o apego ao que já tem. José tinha uma vida em Belém. Ele tinha seu trabalho, sua casa, suas coisas. E de repente, no meio da noite, teve que deixar tudo para trás. Não deu tempo de fazer um planejamento financeiro, não deu tempo de vender a casa, não deu tempo de se despedir direito. Foi e pronto. E você está segurando o que nas suas mãos que está impedindo você de obedecer a Deus? Será que você está tão preso às suas coisas, ao seu conforto, à sua zona conhecida, que não consegue dar um passo de fé quando Deus te pede? Mas Deus sempre cuida de quem deixa tudo para segui-lo, sempre. Jesus mesmo disse no Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entende isso? Quando você coloca Deus em primeiro lugar, quando você está disposto a abrir mão do que precisa abrir mão, Deus mesmo se encarrega de suprir tudo o que você precisa. E tem uma terceira coisa que paralisa muita gente, a dúvida. Será que eu ouvi mesmo? Será que é Deus falando ou é só coisa da minha cabeça? Será que vai dar certo? Será que não estou sendo irresponsável? José podia ter duvidado daquele sonho. Podia ter pensado, será que foi só um pesadelo? Será que eu não estou exagerando? Mas ele não duvidou, ele confiou. E a diferença entre uma vida de vitória e uma vida de frustração muitas vezes está exatamente aí, na sua disposição de confiar mesmo quando você não tem todas as respostas. Mas Deus não precisa que você entenda tudo. Deus só precisa que você confie. E quando você confia, quando você dá esse passo, mesmo com dúvida, mesmo com medo, Deus vai confirmando no caminho que você está no lugar certo. Eu vou te contar uma história que me marcou profundamente. Recebi, há algumas semanas, o testemunho de uma irmã chamada Maria Aparecida, lá de Campinas, São Paulo. Ela me escreveu uma carta longa, detalhada, e quando eu terminei de ler, fiquei em silêncio por um tempo, só agradecendo a Deus pelo que Ele fez na vida dela. Maria Aparecida era casada há 17 anos. Tinha 2 filhos, um menino de 15 e uma menina de 12. O marido dela trabalhava numa empresa de construção e ela era diarista, limpava casas para ajudar nas despesas. A vida não era fácil, mas era uma vida honesta, trabalhadora. Até que um dia, o marido dela começou a chegar em casa diferente, mais calado, mais distante, mais irritado. Ela percebeu aquela percepção que toda mulher tem quando algo não está certo. E num domingo à tarde, enquanto ele dormia no sofá, o celular dele apitou. Ela olhou. Era uma mensagem de outra mulher. Uma mensagem que não deixava dúvida nenhuma do que estava acontecendo. O mundo dela desmoronou naquela tarde. Ela me contou que sentou no chão da cozinha e ficou ali, sem conseguir chorar, sem conseguir gritar, só sentindo um vazio enorme no peito. Quando ele acordou, ela mostrou a mensagem. E sabe o que ele fez? Não pediu desculpa, não tentou explicar. Ele pegou as coisas dele e foi embora. Saiu de casa e foi morar com a outra mulher. Assim, de um dia para o outro. Maria Aparecida entrou numa depressão profunda. Parou de comer direito, parou de dormir, não queria mais limpar as casas, não queria mais sair de casa. Os filhos viam a mãe deles definhar. As contas começaram a atrasar. O aluguel atrasou 2 meses.
O dono da casa já estava ameaçando o despejo. E numa noite, sozinha no quarto, ela olhou para o teto e disse para Deus: eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou desistir de tudo. Ela dormiu daquele jeito, exausta, sem esperança, e de madrugada ela teve um sonho. Ela sonhou que estava num deserto, andando sozinha, com sede, com os pés feridos, prestes a desmaiar, e de repente ela viu uma sombra. Era um homem com um manto simples, sandálias gastas. Ele se aproximou dela, colocou a mão no ombro dela e disse apenas uma frase: levanta-te, pega teus filhos e vai. Eu vou contigo. Ela acordou às 5 da manhã com aquela frase ecoando no coração e algo mudou dentro dela naquele momento. Ela se levantou da cama, tomou banho, vestiu a melhor roupa que tinha e saiu de casa antes do sol nascer. Foi até a casa de uma senhora que ela limpava há anos. Bateu na porta às 6 da manhã e pediu: a senhora tem algum trabalho extra para mim? Qualquer coisa, eu preciso trabalhar. A senhora, que era uma católica fervorosa, abraçou ela e disse: entra aqui, minha filha, vamos tomar um café e conversar. Aquela senhora não só deu mais trabalho para ela, como ligou para outras amigas. Em uma semana, Maria Aparecida tinha conseguido trabalho para 3 dias a mais. Em 2 semanas, ela conseguiu pagar o aluguel atrasado. Em 1 mês, ela já estava conseguindo botar comida na mesa dos filhos de novo. E sabe o que aconteceu? Ela me contou que toda vez que ela acordava de madrugada com medo, com angústia, ela lembrava daquele sonho. Lembrava daquela voz: levanta-te e vai, eu vou contigo. Hoje, 3 anos depois, Maria Aparecida não é mais diarista. Ela fez um curso profissionalizante de cuidadora de idosos, conseguiu um emprego fixo num lar de idosos e está pagando a faculdade de enfermagem do filho mais velho. A filha está indo bem na escola e ela me escreveu dizendo: irmão, eu entendi o que José sentiu. Eu entendi o que é Deus falar com você no meio da escuridão e você ter que levantar e obedecer mesmo sem saber como vai ser. Mas quando você obedece, Deus vai abrindo o caminho, passo a passo. Você está ouvindo isso? Maria Aparecida poderia ter desistido, poderia ter ficado deitada na cama, sentindo pena de si mesma, esperando que alguém viesse resolver a vida dela, mas ela se levantou, ela obedeceu e Deus cumpriu a palavra. Sabe o que Jesus disse no Evangelho de João? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa é a palavra de Jesus para você hoje. Levanta-te. Não importa quanto tempo você já passou deitado na dor, na tristeza, na derrota, levanta-te. Pega o que Deus colocou nas suas mãos e vai, porque Deus vai contigo. E tem outra coisa que José nos ensina. Ele não foi sozinho. Ele pegou o menino e Maria. Ele entendeu que a presença de Jesus na vida dele era o mais importante. Não importava se ele ia perder a casa, o trabalho, o conforto. O que importava era manter Jesus perto dele. E você, tem mantido Jesus perto de você? Ou você está tão ocupado tentando resolver tudo sozinho que esqueceu de levar Jesus junto nas suas decisões? Eu quero que você pare agora e pense comigo, pensa de verdade. O que está impedindo você de obedecer a Deus hoje? É o medo? É o apego? É a dúvida? O que é? Porque enquanto você não soltar isso, você não vai conseguir dar o passo que Deus está pedindo. E esse passo pode ser a diferença entre você continuar preso onde está ou você entrar na liberdade que Deus preparou para você. Me responde uma coisa, só entre você e Deus agora. Quanto tempo faz que você está parado, esperando as condições perfeitas para obedecer? Quanto tempo faz que você está sabendo o que precisa fazer, mas não faz porque tem medo?
Quanto tempo faz que Deus está falando com você, mas você não escuta porque está mais preocupado com a opinião dos outros do que com a vontade dele? Essa não é uma mensagem qualquer. Essa é uma mensagem que Deus preparou especialmente para você neste dia, nesta hora. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você está ouvindo isso. Deus está falando com você. Ele está te chamando para levantar, para confiar, para obedecer. E eu te garanto uma coisa: se você der esse passo hoje, você vai testemunhar a fidelidade de Deus na sua vida como nunca testemunhou antes. Porque está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11: Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você ouviu isso? Deus tem planos para você, planos de paz, planos de futuro, planos de esperança, mas você precisa confiar, você precisa obedecer, você precisa dar o passo. José não sabia que ia voltar para Israel, José não sabia que ia morar em Nazaré, José não sabia como seria o futuro, mas ele sabia que Deus estava com ele, e isso era suficiente. E para você também tem que ser suficiente saber que Deus está contigo, saber que Deus vai na frente, saber que Deus já preparou o caminho. Então hoje, agora mesmo, você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar parado, preso no medo, preso na dúvida, preso na opinião dos outros, ou você vai levantar, você vai confiar, você vai obedecer, porque a hora é agora, não é amanhã, não é depois, é agora. Deus está te chamando agora. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está agora. Pode ser na sua casa, pode ser no trabalho, pode ser no ônibus voltando para casa cansado. Pode ser que você esteja passando por um momento muito difícil, com o coração apertado, com medo do amanhã. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus está aqui com você agora. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. E neste momento nós vamos fazer uma oração tão forte, tão poderosa, que você vai sentir a presença de Deus de um jeito que talvez você nunca tenha sentido antes. Eu tenho uma certeza dentro de mim, uma certeza que vem do Espírito Santo. Essa oração que nós vamos fazer agora não é apenas uma reza comum, é um encontro verdadeiro com Deus vivo. É um momento em que o céu se abre sobre a sua vida. E você não vai terminar essa oração do mesmo jeito que começou. Alguma coisa vai mudar, alguma coisa vai quebrar, alguma corrente vai cair. Porque quando a gente ora com fé, quando a gente clama com sinceridade, Deus responde. Ele sempre responde. A partir de agora, essas palavras são suas. Não sou só eu rezando. Você vai rezar comigo. Repete no seu coração, repete em voz baixa se puder, repete até dentro do silêncio da sua alma. Deixe essas palavras entrarem no seu coração, porque essa é a sua oração. Esse é o seu momento com Deus. E Ele está esperando para te ouvir, para te abraçar, para te levantar. Então vamos lá. Reza comigo agora. Senhor meu Deus, eu venho até a Tua presença com o coração aberto, com a alma necessitada. Eu venho como José veio, com medo, com dúvida, mas querendo Te obedecer. Eu venho reconhecendo que sem Ti eu não sou nada, que sem Ti eu não consigo dar nenhum passo, mas eu sei que contigo, Senhor, eu posso tudo. Contigo eu posso recomeçar. Contigo eu posso levantar dessa dor que está me esmagando. Contigo eu posso enfrentar o que preciso enfrentar. Obrigado, meu Deus, por não me abandonar quando eu me sinto sozinho. Obrigado por não me deixar quando eu acho que não tenho mais forças. Obrigado porque mesmo quando eu não te vejo, mesmo quando eu não te sinto, Tu estás comigo,
como estiveste com José no Egito, como estiveste com Maria carregando Jesus nos braços, tu estás comigo agora. E eu te agradeço por isso. Eu te agradeço porque tu és fiel, porque tua misericórdia não tem fim, porque teu amor por mim é maior do que todos os meus erros. Jesus, meu Salvador, meu irmão, meu amigo, eu te peço, entra na minha casa, assim como entraste na casa de José. Entra na minha família, entra nos meus problemas, entra nas minhas dificuldades. Não deixa eu enfrentar nada sozinho. Eu preciso de Ti do meu lado, segurando a minha mão, me mostrando o caminho, porque sozinho eu me perco, sozinho eu caio, sozinho eu desisto. Mas contigo, Jesus, eu sei que posso chegar até o fim. Eu te peço, Senhor, que assim como mandaste o anjo falar com José, Tu fales comigo também. Fala no meu coração, fala nos meus sonhos, fala através das pessoas, fala do jeito que Tu quiseres, mas fala comigo, meu Deus, porque eu preciso ouvir a Tua voz. Eu preciso saber o que fazer, eu preciso saber para onde ir, e eu prometo que vou Te obedecer, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, eu vou confiar em Ti e vou obedecer. Espírito Santo, vem sobre mim agora, vem com Teu poder, vem com Tua força, vem com Tua sabedoria, ilumina minha mente para eu entender o que Deus quer de mim. Fortalece o meu coração para eu ter coragem de fazer o que preciso fazer. Tira de mim esse medo que me paralisa, tira de mim essa dúvida que me impede de avançar, tira de mim esse apego às coisas que eu preciso largar e me enche, Espírito Santo, me enche de fé, de esperança, de amor. Mãe Maria, minha mãe querida, Tu que conheces a dor de uma mãe, Tu que passaste tanto sofrimento, Tu que tiveste que fugir no meio da noite com Teu filho nos braços, intercede por mim agora. Passa na minha frente, Mãe. Vai preparando o meu caminho. Vai abrindo as portas que precisam ser abertas. Vai fechando as portas que precisam ser fechadas. E pega na minha mão, Mãe, como Tu pegaste na mão de José, e me leva até Jesus, me leva até a vitória, me leva até a salvação. Senhor, eu quero Te pedir algo com toda a sinceridade do meu coração. Me ajuda a recomeçar, porque eu já tentei tanto e já falhei tanto que eu nem sei se tenho forças para tentar de novo, mas eu sei que Tu podes fazer o impossível. Tu podes me levantar do chão, Tu podes me tirar desse buraco, Tu podes transformar essa dor em bênção, Tu podes transformar esse deserto em jardim. E eu Te peço isso agora, Senhor, com toda a fé que eu tenho dentro de mim. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a corrente que está me prendendo, toda a corrente de medo, de tristeza, de depressão, de angústia, de desespero. Eu quebro toda a palavra negativa que foi falada sobre a minha vida. Eu quebro toda a maldição que está impedindo a minha família de ser feliz. E eu declaro que a partir de hoje, a partir deste momento, eu vou viver na liberdade que Jesus conquistou para mim na cruz. Eu vou viver na vitória. Eu vou viver na bênção. Senhor, abençoa a minha casa como abençoaste a casa de José. Faz da minha família uma família santa, não porque somos perfeitos, mas porque Te amamos. Protege os meus filhos, protege o meu casamento, protege o meu trabalho. Põe um anjo na porta da minha casa. Põe Tua mão sobre cada pessoa que eu amo e que nenhum mal nos alcance, porque Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso refúgio. Eu Te peço também, meu Deus, pela pessoa que está rezando comigo agora. Eu não sei qual é a dor dela, eu não sei qual é a necessidade dela, mas Tu sabes, Tu conheces cada lágrima que ela já derramou. Tu conheces cada noite que ela passou em claro. Tu conheces cada medo que ela carrega no peito. E eu Te peço, Senhor, que Tu faças por ela o que Tu fizeste por José.
dá para ela a coragem de obedecer, dá para ela a força de recomeçar, dá para ela a certeza de que Tu estás com ela. Que neste momento, Senhor, toda tristeza seja transformada em alegria, que todo medo seja transformado em coragem, que toda dúvida seja transformada em certeza, que todo problema seja transformado em testemunho, porque Tu és o Deus que transforma. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva, e eu confio em Ti, meu Deus. Eu confio plenamente em Ti. Eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu coloco a minha família nas Tuas mãos. Eu coloco o meu futuro nas Tuas mãos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que Tu me ouviste. Eu sei que Tu vais responder. Eu sei que Tu já estás agindo. E eu vou esperar com fé. Eu vou esperar com esperança. Eu vou esperar sabendo que Tu és fiel e que Tu nunca falhas. Que o Teu nome seja glorificado na minha vida, que o Teu nome seja glorificado na minha família, que todos vejam o que Tu fizeste por mim e glorifiquem o Teu santo nome. Tudo isso eu Te peço, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, abençoe você e toda a sua família neste momento. Que Ele entre na sua casa como entrou na casa de José e Maria. Que Ele proteja você de todo mal, de todo perigo, de toda ameaça. Assim como José foi avisado em sonho e salvou a vida do menino Jesus, que o Senhor te avise também, te guie, te proteja em cada decisão que você precisar tomar. Que você tenha a coragem de José, a fé de Maria e o coração sempre aberto para obedecer a Deus, mesmo quando for difícil, mesmo quando não entender tudo. Que o Espírito Santo desça sobre você agora como uma chuva de bênçãos. Que Ele te encha de força, de sabedoria, de paz. Que Ele tire de você todo o medo, toda a dúvida, toda a angústia. Que Ele acenda em você o fogo da fé, o fogo da esperança, o fogo do amor. E que esse fogo nunca se apague, mas cresça cada dia mais, até que você se torne uma luz para todos que estão ao seu redor. Que Nossa Senhora, Mãe querida, Mãe de Jesus e Mãe nossa, passe na sua frente preparando o seu caminho, que ela interceda por você diante do trono de Deus, que ela cubra você com o manto dela, proteja os seus filhos, abençoe o seu trabalho, cure as suas feridas, e que ela te leve sempre pela mão até Jesus, porque é Jesus quem salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem transforma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, se essa mensagem te tocou, se essa oração fez bem para o seu coração, deixa aqui a sua curtida, o seu joinha e se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo, tem palavra nova, tem mensagem nova de Deus para você. Sua participação é muito importante. Quando você curte, quando você se inscreve, quando você compartilha, você está ajudando essa mensagem a chegar em mais pessoas que precisam ouvir. Você está sendo instrumento de Deus para levar esperança para quem está desesperado, para levar fé para quem está desacreditado. E agora eu vou te lembrar do desafio que eu prometi lá no começo do vídeo. Você que ficou até aqui, você que não desistiu, você merece saber qual é o desafio de hoje. Eu quero que você vá lá nos comentários agora e escreva apenas 3 palavras. 3 palavras que resumem tudo que a gente falou hoje. Escreve assim: confio e obedeço. Isso mesmo, confio e obedeço. Essas 3 palavras vão ser a sua declaração de fé. E eu vou estar lá, vou ler o seu comentário e vou deixar um coração para você. Então vai lá agora,
e escreve: confio e obedeço. E tem uma coisa muito especial que eu preciso te falar. Você que chegou até o final desse vídeo, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém comprometido com a sua fé. Você é alguém que quer realmente crescer espiritualmente. E por isso eu quero fazer um convite muito especial para você. Nós já começamos aqui no canal os nossos cursos para a comunidade de membros. São cursos que vão transformar a sua vida espiritual de uma maneira que você nem imagina. Nós temos curso bíblico completo, de Gênesis a Apocalipse. Temos o Catecismo da Igreja Católica explicado de um jeito simples, que qualquer pessoa consegue entender. E temos também o curso de Mariologia, para você conhecer mais sobre Nossa Senhora, sobre a importância dela na nossa fé. Isso é uma bênção sem igual, meu irmão, minha irmã. É conhecimento que vai te fortalecer, que vai te enraizar na Palavra de Deus, que vai te fazer crescer de verdade. Esse é um grupo fechado, só para quem realmente quer aprender, para quem realmente quer se aprofundar. Não é para quem quer ficar só na superfície. É para quem quer mergulhar fundo nas coisas de Deus. E eu te digo, tem irmãos e irmãs que já estão dentro dessa comunidade e que estão vivendo uma transformação incrível. Eles estão compartilhando testemunhos emocionantes de como esses cursos mudaram a vida deles, de como eles estão entendendo a Bíblia de um jeito que nunca entenderam antes. Para você se tornar membro, é muito simples. É só clicar no botão Seja Membro, que aparece aqui embaixo do vídeo, ou ao lado do nome do canal. Você escolhe o plano que cabe no seu bolso e pronto, você já faz parte da nossa comunidade. E aí você vai ter acesso a todos os cursos, a todos os conteúdos exclusivos e vai poder caminhar junto com a gente nessa jornada de fé. Eu te espero lá dentro. Vai ser uma alegria enorme ter você conosco. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te dou um abraço fraterno, bem apertado, daqueles abraços de irmão que ama de verdade. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo. E lembra, confie e obedeça, porque Deus está com você.